difere um pouco. Não é a doença isquêmica propriamente dita que é a causa mais frequente. Nós vamos perceber isso. Mas o que eu preciso saber de início, professor? Eu não vou ficar divagando muito, nós vamos direto ao ponto. É uma doença com altíssima morbidade e altíssima mortalidade. Nos grandes centros, nos centros de primeiro mundo, chegamos a ter apenas 20 a 25% de pacientes que sobrevivem com desfecho neurológico favorável. Em alguns outros lugares, a média é de 10% apenas. Olha que coisa desastrosa. A cada 10, desculpe, apenas um vai ter uma sobrevida normal, sem alterações neurológicas importantes. Bom, então vamos para o próximo slide aqui. Onde eu passo o próximo aqui. Vou tentar ver aqui, aqui. Então, nós vamos falar de parada cardiorrespiratória baseada em evidências. O que eu quero que vocês entendam? Existem vários protocolos sobre parada cardiorrespiratória. O protocolo que nós mais utilizamos no mundo inteiro é o protocolo americano, da American Heart Association. Mas o que tem que ficar bem claro, professor? Não é apenas esse protocolo. Existe protocolo europeu, existe um protocolo no Oriente Médio. Aqui na América Latina, Cuba não adota o protocolo americano, eles adotam o protocolo europeu. Alguns diferem em alguns detalhes que nós vamos ver. Mas o escopo principal é igual em todos os protocolos. Mas o que eu quero que vocês entendam? O protocolo da American Heart, eu estou falando porque senão alguém lê o europeu e lê o do Oriente Médio, vai ver que é um pouco diferente e vai falar, olha, eu li uma coisa diferente, realmente não é igual. O protocolo que nós seguimos da American Heart Association, ele é atualizado anualmente por este instituto, por este comitê denominado ILCOR. O ILCOR é um comitê internacional de ressuscitação composto por vários grupos. Olha, um grupo da Austrália, um grupo neozelandês, grupo americano, um grupo europeu. Então, vários grupos compõem este ILCOR, reúne-se anualmente, seja presencialmente ou online. Eu já estive em uma reunião deles presencial nos Estados Unidos, na cidade de Orlando. É um congresso fantástico, em que, baseado em relatos, baseado em vivências, baseado em estudos randomizados, duplo cego, trials, revisão sistemática, em vários níveis de evidência, eles traçam algumas recomendações. Então, este instituto, por meio de vários grupos compostos, criaram suporte básico de vida em cardiologia e suporte avançado de vida em cardiologia. O suporte básico de vida em cardiologia nós denominamos de BLS. O suporte avançado de vida em cardiologia nós denominamos de ACLS. Como nós estamos conversando com profissionais de saúde, hoje o nosso foco principal será no ACLS, mas eu vou comentar algumas coisas. Mas olha para vocês verem que interessante. De tudo que nós falamos em BLS e ACLS, olha apenas a quantidade de níveis de evidência que nós temos de classe 1 apenas. Só 25% de tudo que nós realizamos durante a parada tem nível de evidência 1. E olha que coisa trágica, talvez vocês não sabiam. 45% ou mais 23%, 68% de tudo que nós fazemos em parada cardiorrespiratória, o nível de evidência não é muito bom, é 2A, 2B.
Olha só para vocês verem. Então, é um evento trágico, alta morbidade, alta mortalidade, e chega a ter 2% de que nós, 7% de que nós realizamos a parada, ou de que nós fazemos durante a parada, 7% não tem nenhum benefício ou traz dano para o doente. Então, é isso que a gente quer tentar que vocês não façam dano. Não existe evidência. Isso é baseado nesse Instituto IUCOR, por meio de revisão de artigos, de publicações, de meta-análise, de trials. Então, nós temos poucas coisas com nível de evidência muito alto. E é isso que eu vou demonstrar para vocês perante os artigos, antes de começar a parte da parada. Olha só. O IUCOR, juntamente com todos os membros que compõem o IUCOR, eles desenvolveram a cadeia de sobrevivência em atendimento em vítimas de parada cardiorrespiratória. Antes, existia apenas a cadeia de sobrevivência para paradas de para vítimas de parada cardiorrespiratória, apenas para o intra-hospitalar, apenas para o extra-hospitalar. Recentemente, agora depois de 2010, foi criado o elo de sobrevivência, ou a cadeia de sobrevivência para a parada cardiorrespiratória no intra-hospitalar. Então, nós temos duas cadeias de sobrevivência. Essa cadeia de sobrevivência é um dos níveis de evidência 1 que existe dentro do ACLS. Eu vou demonstrar o artigo para vocês, onde no pré-hospitalar ou no suporte básico de vida, lá fora do hospital ou até dentro do hospital, a primeira coisa que eu faço é identificar a vítima parada, onde eu chego e chamo, senhor, não responde, não respira, ou não tem pulso, o leigo não precisa identificar isso, eu chamo por ajuda com DEA e inicio o RCP. Agora, e depois eu começo o suporte avançado de vida, que é com a desfibrilação, cardiodesfibrilação, transporte, suporte pós-PCR. Já dentro do hospital, vocês prestem atenção nisso aqui, esse é o que mais me interessa. A cadeia de sobrevivência começa com vigilância e prevenção. Vocês vão ver o porquê. Olha só que interessante que esses estudos têm demonstrado para a gente ver. Primeiro, esse foi um artigo, um estudo de base populacional realizado nos Estados Unidos, que é o maior centro de estudos de parada cardiorrespiratória lá. E esse estudo demonstrou, ele provou que quando nós seguimos essa cadeia de sobrevivência, eu consegui diminuir a mortalidade dos pacientes ou melhorar a sobrevida. Se eu comparar 96 com 2006, olha a diferença que nós temos, tanto de mortalidade quanto de desfechos secundários desfavoráveis. Comparando 96 com 2006, um N de pacientes em 96 era 600, 98, desculpa, 2006, 1.200. Então, provaram cientificamente que a criação deste fluxograma de atendimento, que isso aí nada mais é que uma sistematização de atendimento, diminuiu a morbimortalidade dos pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória, ou seja, eu sistematizei o atendimento. Sistematizei como? Identifica a parada. Está parado ou tem sinais? Sim. Chama por ajuda com o DEA. Inicia RCP. No hospital, promoção e prevenção em saúde. Essa cadeia de sobrevivência vem reduzindo mortalidade. Olha só que interessante. Vamos ver aqui. Vou no intra, depois eu vou falar do extra-hospitalar. Todos esses estudos publicados em revistas de grande impacto, este aqui foi publicado na Critical Care Medicine em 94, ele demonstrou, por meio da análise de 150 paradas cardíacas, ele demonstrou que 99 pacientes, ou seja, 66% dos pacientes, apresentavam sinais e sintomas anormais
até 6 horas antes da parada cardiorrespiratória. Olha que interessante. Isso nós temos que ficar de olho nisso aqui. 6 horas antes, dentro do hospital, antes de o indivíduo ter uma parada cardiorrespiratória, ou um colapso hemodinâmico total, o indivíduo apresenta sinais e sintomas que não foram identificados e nem o médico notificado, só foi avisado em 25% das vezes. Isso está naquele primeiro elo da cadeia de sobrevivência que eu mostrei aqui para vocês, ó. Vigilância em saúde. Ah, Weber, como que eu faço isso, então, dentro do meu hospital, sabendo que quase 70% dos pacientes apresentam sinais e sintomas antes de parar, por meio de um negócio que a American Heart recomenda, denominado time de resposta rápida. A criação dos times de resposta de emergência, o time de resposta rápida, composta por uma equipe de profissionais de saúde, em que eles aplicam vários scores ou várias escalas, sendo uma delas já discutidas nas aulas anteriores, a escala de Mills, consegue identificar essas anormalidades e olha que interessante. Neste outro estudo, também publicado em uma revista importante, a CHEST, 70% dos pacientes apresentou deterioração respiratória 8 horas antes da parada. Então, veja que interessante. Disfunção respiratória é um marcador importante no paciente que está internado, que ele vai evoluir para a parada cardiorrespiratória nas próximas horas. Então, veja, lá fora do hospital, a principal causa de parada cardiorrespiratória são as doenças isquêmicas, que é difícil eu estratificar e identificar. Tem que trabalhar com prevenção em saúde, controle de doenças, diabetes, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, obesidade, as cardiopatia. Mas dentro do hospital, a grande maioria dos pacientes que tiveram parada cardiorrespiratória e apresentavam sinais e sintomas até 8 horas antes da parada, a grande maioria, quais sinais e sintomas que eles apresentaram previamente antes da parada? 70% deterioração respiratória. Vou explicar de maneira simples, que aqui nós temos alunos desde o primeiro período até o último, até colegas médicos. Quais são? Sinais de insuficiência respiratória, hipoxemia, ou seja, saturação menor que 93, tiragem intercostal, tiragem de fúrcula, uso de musculatura acessória, desconforto respiratório, que o pessoal chama, bradidispneia ou taquidispneia, sinais de cianose, rebaixamento de nível de consciência, hipoxemia e hipercapnia. Veja esses outros trabalhos. Esse aqui foi um outro trabalho publicado na Resuscitation, que é a revista de maior impacto dentro da medicina de emergência, onde as 6 anormalidades mais frequentes encontradas foram diminuição do nível de consciência, alteração respiratória e hipotensão. Apesar de eles terem agrupado em 6 anormalidades, ele colocou diminuição, inconsciência, hipóxia, taquipneia, sendo os mais frequentes hipóxia e hipotensão. Aqui eu tenho que ficar atento a um detalhe. As 3 anormalidades em 95% dos eventos que levam a colapso e parada dentro do hospital são insuficiência respiratória disparado, número 1. Depois vem rebaixamento de nível de consciência, seja ele qualquer que for. E depois vem sinais de instabilidade hemodinâmica, hipotensão, taquicardia, bradiotaquiarritmia, sinais de má perfusão periférica, tempo de enchimento capilar alterado, né? Sinais de má perfusão. Esses são os eventos mais frequentemente encontrados. Aqui foi um outro estudo publicado também numa revista de impacto, na Blue Journal, mostrando que quando esse hospital implantou um time de resposta rápida, qual a finalidade? O time de resposta rápida é composto por médicos, enfermeiro, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, em que eles aplicam escalas ou scores que foram explicados na aula anterior, dentre eles o NILS, o MILS, o BILS, fácil aplicabilidade,
poucas variáveis. Olha que interessante esse trabalho que os senhores veem. Reduziu 50% das paradas cardíacas em enfermaria só com a implantação desse time de resposta rápida. Você pode achar isso pouco, mas não é. A quantidade de pessoas que você vai evitar que iriam morrer dentro do hospital é gigantesca. E olha aqui esse outro estudo também publicado na Critical Care. O time de resposta rápida reduziu a transferência de pacientes em pós-operatório para a UTI de 58% para 37%, ou seja, aqueles pacientes que nós operamos, mandamos para a enfermaria e possam evoluir com complicações e ter que ir para a UTI, o time de resposta rápida conseguiu reduzir estas complicações a ponto de levar o paciente para a UTI em 20%. Isso é fantástico, impressionante. E olha esses últimos dois trabalhos aqui. Redução de parada cardíaca antes de transferir para a UTI. Ou seja, quando você passa a sua visita na enfermaria todo dia pela manhã, com o seu professor ou na sua rotina de trabalho, muitas das vezes vocês observam assim, olha, esse paciente não está bem. Esse paciente precisa ir para a emergência ou ele precisa ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Com o time de resposta rápida, essa transferência reduziu de 30% para 4%. Por que isso ocorreu? Porque o time de resposta rápida identificava a deterioração muito rápida, eu abortava ela na enfermaria, tratava a insuficiência respiratória, tratava a instabilidade hemodinâmica, o rebaixamento de nível de consciência, e não deixava ele evoluir com desfecho grave. O que pode dar isso? Nós vamos ver em outras aulas. Distúrbio eletrolítico, hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, hipoglicemia, hiperglicemia, hipoxemia, hipercapilia, sinais de não proteção de via aérea, rebaixamento de nível de consciência, broncoaspiração, sepsis, infecção, identifica precoce, desidratação, bradiarritmia, taquiarritmia. Então, o time identifica isso rápido, aborta e reduziu tanto essa transferência. E olha aqui, 17% de redução na incidência de parada cardiorrespiratória por 1.000 internações. É muita coisa nesse hospital dos Estados Unidos. Então, veja que o time de resposta rápida está mais do que provado que reduz eventos cardiovasculares dentro do hospital. Esse é um trabalho antigo, mas um trabalho muito discutido em todos os congressos, um trabalho realizado nos Estados Unidos, mais especificamente Los Angeles. Los Angeles e Las Vegas, mas os Estados Unidos como um todo, mas principalmente Los Angeles e Las Vegas, são locais onde tem uma grande concentração de DEA por número de habitantes, que é o desfibrilador externo automático. O DEA, que é o desfibrilador externo automático, aqui no Brasil, qualquer um pode manusear ele, seja médico ou não médico. Fora do Brasil, a mesma forma. O que existe de diferente lá fora do Brasil, que aqui é diferente? O cardioversor desfibrilador, infelizmente, eu falo a minha opinião, infelizmente no Brasil apenas médico pode manusear. Agora o DEA qualquer profissional. E olha só, qual a causa mais frequente de parada cardiorrespiratória fora do hospital? Síndrome coronariana aguda. Quais os ritmos mais frequentes de parada fora do hospital? FV e TV. Dentro do hospital, a ESP e a sistolia. Mas fora do hospital, são ritmos chocáveis. O que esse estudo demonstrou? Como em Los Angeles tem tudo, né? Tem DEA em todos os lugares, tem muitos idosos, muito cassino, muita bebida, muito doente, muito obeso, cardiopata, muitos fatores que favorecem eventos cardiovasculares. Olha que interessante esse trabalho. De 59 eventos de PCR que eles pegaram de 2002 a 2012, 70% praticamente ritmo chocável, e olha que fantástico, 80% teve retorno da circulação espontânea e 70% alta
hospitalar com avaliação neurológica espetacular. E você fala, Weber, mas que resultado fantástico, 70%? Por quê? Toda a população é bem treinada a identificar o evento e usar o DEA. No Brasil, a gente ainda não tem esse nível educacional. Nós precisamos capacitar os alunos, treinar os meninos nas escolas, quinta série, sexta série, sétima série, treinar a população, colocar DEA em vários lugares, em várias faculdades, em vários lugares de aglomeração. Já tem várias publicações dessa demonstrando quanto reduz a mortalidade. Porque fora do hospital, a grande maioria para em ritmo chocável. Se eu identifico rápido e pego o cara na fase elétrica da parada, nós vamos ver que a parada ela tem fases, ela é dividida do ponto de vista fisiopatológico. Olha que questão importante. 70% foi de alta com evolução neurológica satisfatória. Nós utilizamos uma escala de avaliação neurológica, a principal é a escala de Rank, e vocês vão ver que evolui com desfecho neurológico favorável. Esse foi um outro trabalho demonstrando que a importância da ressuscitação cardiopulmonar, que também é um nível de evidência 1, é uma das poucas coisas. Então, olha, já vimos 3 coisas que têm nível de evidência 1 dentro da PCR, da parada cardiorrespiratória, que é a cadeia de sobrevivência, o time de resposta rápido, o cardiodesfibrilador implantável e agora a RCP. A quarta questão importante. A RCP, seja ela em pessoas de maior idade ou menor idade, ela sendo testemunhada por alguém, ela reduz muito a mortalidade. Olha, principalmente quando eu tenho um desfibrilador em menos de 10 minutos. Olha o tanto que ela vai melhorando o desfecho do paciente. Então, a RCP já é provado por vários estudos, juntamente com o cardioversor desfibrilador, que melhora bastante o prognóstico dos pacientes. Vou passar esses outros trabalhos mais rápido. Esse é um outro trabalho publicado na Circulation, uma análise prospectiva com 97 paradas intra-hospitalar em Centro Universitário de Chicago, 813 minutos analisados em intervalos de cada 30 segundos. O que eu quero que vocês entendam como foi feito esse trabalho. Eles pegaram 97 paradas cardíacas, analisaram os 813 minutos de reanimação cardiopulmonar durante essas paradas cardíacas e chegaram a essa conclusão que vocês têm aqui hoje, que vocês decoram sem saber. Vocês vão lá, faz o ACLS, decora um monte de negócio lá com o curso com a gente e sai e não sabe fazer nada. Isso não existe. Esse tipo de medicina não existe. Eu tenho que saber o porquê eu estou fazendo. O robô faz melhor do que nós a massagem. Hoje eu já tenho o AutoPulse, que ele é tão bom quanto nós. Não teve diferença de mortalidade. E olha, por que então que nós temos que fazer uma massagem de 100 a 120? Antes era de 80 a 100. A partir desse trabalho, ele demonstrou que eu tenho melhora do retorno. Esse ROSC significa retorno da circulação espontânea, em inglês. Esse trabalho demonstrou que a frequência ideal, com maior retorno de circulação espontânea, ela gira entre 100 e 120. Por isso que é recomendado pela RA que o ritmo de compressões cardíacas seja entre 100 e 120 por minuto, porque existem trabalhos demonstrando, esse analisou 800 e poucos minutos, 97 paradas, mas nós temos outros trabalhos que eu vou mostrar que avaliou mais de 500 paradas, milhares de minutos, e ele demonstrou que quanto menor a frequência abaixo de 100, maior a mortalidade do paciente, menor o retorno da circulação espontânea. E quanto maior de 120, também é ruim. Nós vamos ver isso, que a profundidade é entre 5 e 6, frequência 100 a 120, tem que permitir o retorno do tórax. Por quê? Se eu não permito o retorno do tórax também, eu não dou tempo. E se a frequência está muito alta, nós vamos ver que tem repercussões importantes em enchimento ventricular, em perfusão coronariana. Por isso que essa frequência também não pode ser muito alta.
por meio desse estudo, foi definido entre 100 e 120. Outro estudo importante que eu quero que vocês observem, passei 2 slides aqui, esse foi aquele estudo, ó, em que ele demonstrou que a frequência tem que ficar entre 100 e 120, que é a melhor frequência para mim manter um enchimento coronariano, um enchimento diastólico, ou seja, um enchimento cardíaco importante, uma perfusão tecidual e melhora retorno de circulação espontânea. Esse outro trabalho aqui, veja que interessante esse trabalho aqui. Olha que legal esse trabalho. Esse trabalho, eles queriam avaliar os fatores que potencializavam a sobrevivência dos pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória. E olha que interessante aqui, ó. Antes, capaz que vocês são muito novos, exceto eu e alguns colegas médicos que eu sei que está aqui na live, que são um pouco mais velhos, a gente lembra dessa época. Antes a parada cardiorrespiratória não era CABD, era ABCDE. Primeiro eu via via aérea, ver, ouvir e sentir. Depois, via se o tórax se expandia. Depois começava a RCP. Esse estudo, realizado em 2010 para 2011, provou que quanto mais tempo eu demoro em iniciar a RCP e quanto mais tempo eu fico sem realizar a RCP, maior a mortalidade. E quanto menos eu minimizo a RCP, melhor a sobrevida do paciente. Então, qual a conclusão que nós tiramos disso? Olha bem, o cutoff importante, acima de 60%. Por isso que quando você lê o ACLS, você não compreende o que está escrito lá. Ele fala que a fração de compressão torácica mínima tem que ser acima de 60%. O ideal é 80%. O que é fração de compressão torácica mínima? É o mínimo que eu tenho que ficar massageando o doente sem interromper. No mínimo 80%, 60%, 80% durante o ciclo de 2 minutos. Quanto mais eu paro a minha RCP ou a minha massagem com frequência de 100 a 120, com profundidade a 5 a 6, menor a chance de retorno da circulação espontânea. Vocês vão ver que não é droga que melhora muito isso aí, é a minha RCP. Está provado por este estudo e por outros estudos. Por isso que a partir de 2015 foi tudo mudando. 2010 começaram as mudanças com esse trabalho. Veja que esse é um trabalho publicado em 2009. 2010 já iniciaram mudança e 2015 vieram outras mudanças importantes. Então, existe um negócio chamado fração de compressão torácica, que é o tempo mínimo em que eu tenho que ficar realizando RCP. A partir desse trabalho, eles falaram, opa, então vamos acabar com esse negócio de começar pelo ar. Não é a via aérea que mata o cara no pré-hospitalar. A maioria para por doença isquêmica, ritmo chocável. E mesmo dentro do hospital, o principal que eu preciso restabelecer é a hemodinâmica. Iniciar a RCP precoce e manter no mínimo acima de 60% durante o tempo de RCP sem parar. Tranquilo? Está demonstrado claramente por esse trabalho. A profundidade, esse trabalho eu quero que vocês prestem atenção nele também, foi publicado na Circulation em 2014, veja que não é um trabalho antigo, em que eles avaliou várias profundidades de RCP. Obviamente que isso aqui, a grande maioria dos estudos foram realizados em animais, não em seres vivos. Eles demonstraram que os principais animais que se aproximam muito do ser humano é o porco e o cachorro. Eles demonstraram por meio desse estudo que a profundidade menor do que 4 não tinha um efeito de bomba satisfatório para manter perfusão tecidual. E profundidade acima de 6 aumenta o potencial lesivo. Lesivo. Ou seja, trauma cardíaco na RCP, trauma pulmonar, contusão, fratura de costela. Eu vou mostrar trabalho para vocês com fratura até de corpo vertebral durante a RCP. Que coisa trágica. Ah, Weber, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou saber a profundidade correta? Nós vamos ver no fim da aula, eu vou mostrar um negócio para vocês e vocês vão ficar chocados. Não saia da aula.
A aula, apesar do atraso, rapidão a gente termina. Vocês vão ficar chocados no fim da aula que eu vou mostrar para vocês. Então, esse trabalho que determinou a profundidade. Então, nós temos evidência para usar o DEA, evidência do time de resposta rápida, evidência da frequência cardíaca de 100 a 120, permitir o retorno do tórax, eu vou mostrar o trabalho agora, e que a profundidade seja entre 5 e 6 centímetros, para evitar possíveis lesões e tempo de enchimento. Esse trabalho é o que fala sobre permitir o retorno do tórax. Olha que trabalho interessante, né? Tem colegas aqui cardiologistas, esse trabalho foi publicado na Critical Care, esse trabalho foi realizado com porcos. Olha o que eles fizeram aqui. Pegaram pezinhos e colocaram em cima do tórax do paciente, ou do porquinho, do cachorro. Colocaram o peso em cima do tórax. À medida que ele foi colocando o peso em cima do tórax e não permitia o retorno do tórax, diminuía a pressão de perfusão coronariana, diminuía o débito sistólico, diminuía o enchimento ventricular. Olha que coisa desastrosa. Então, quando eu apoio em cima do corpo do doente, fico lá apoiado, aí eu prejudico pré-carga, prejudico débito, prejudico enchimento ventricular, prejudico pressão de perfusão coronariana. Por isso que a RCP eu tenho que permitir o retorno do tórax totalmente. Eles já fizeram estudos com peso, mantendo o peso em cima, e olha que coisa desastrosa. Quanto maior o peso, menor vai ser a minha perfusão coronariana e enchimento ventricular. Esse aqui foi um outro trabalho feito fora do hospital, demonstrando que quando eu tenho pessoas fora do hospital e identifica prontamente essa parada cardíaca e inicia manobras de RCP, eu tenho um retorno de circulação espontânea mais rápido e um desfecho mais favorável. Isso já está mais do que provado. Esse estudo aqui, que é um estudo que eu quero chamar a atenção para vocês. Esse estudo, ele é um estudo recente, chama PACA-TRIAL. Um dos poucos estudos que foram feitos em seres humanos. Ele foi interrompido rapidamente por questões de ética, em que um grupo de parada cardíaca eu fazia placebo, outro grupo parada eu usava adrenalina. Pensa, um grupo eu não vou dar remédio, um grupo eu vou dar adrenalina. Por isso que, eticamente, esse trabalho foi interrompido rapidamente. Então, não deu para tirar grandes conclusões do PACA-TRIAL, mas algumas conclusões desse estudo foi muito importante. Então, esse estudo chamado PACA-TRIAL, ele é um estudo que vale a pena vocês lerem ele, eu mandei para todo mundo. Esse é um estudo que foi feito com seres humanos, vítimas de parada cardíaca. Um grupo que parou, eles fez adrenalina. Outro grupo, no lugar da adrenalina, fez placebo. E o que eles queriam avaliar com isso aí? Sobrevida, retorno de circulação espontânea e desfecho neurológico. O que o PACA-TRIAL concluiu? A adrenalina durante a parada cardíaca melhora o retorno da circulação espontânea. Porém, não tem impacto em sobrevida. Ela não aumenta a sobrevida do paciente. Ela não é nível de evidência 1 na parada cardíaca. Ela é 2A, 2B. Pasmem, a adrenalina não é nível de evidência 1. 2A, 2B e em unidade de terapia intensiva em pacientes em uso de droga vasoativa dose alta, noradrenalina, já está começando alguns estudos aí que vai ser desastroso, mostrando o efeito desastroso que não existe dessa adrenalina em pacientes com uso de droga vasoativa dose alta. Então, esse chama o PACA-TRIAL. Então, o que eu tiro de conclusão? Nós vamos aprender o fluxograma já já. A adrenalina melhora o retorno de circulação espontânea, ela melhora um pouco o desfecho neurológico, mas não tem impacto na sobrevida. Ela não ganha anos em vida para o paciente durante a parada cardíaca. Isso ficou muito bem claro com esse PACA-TRIAL, apesar de ele ter sido interrompido. Aqui está o PACA-TRIAL, eu vou demonstrar ele rapidamente. Olha, o odds rate, vocês vejam aqui, extremamente favorável para retorno de circulação espontânea, com um retorno de circulação espontânea extremamente favorável, tanto em ritmo de FVTB,
Mas aqui que eu queria chamar a atenção dos senhores, olha só. Em FV e TV, olha o odds ratio, 2. Em assistolia e AESP, vai para 7. Ou seja, em ritmos não chocáveis, a epinefrina tem melhor desfecho em retorno de circulação espontânea. Ah, Weber, então eu estou começando a entender que quando o paciente para em AESP, assistolia, eu faço adrenalina no primeiro ciclo. Quando ele para em FV e TV, a gente não faz um primeiro ciclo. Justamente, é por isso. Tem trabalhos demonstrando que ela tem muito mais benefício em AESP e assistolia, dentre eles o Pacatrail, do que FV e TV com relação ao retorno de circulação espontânea. Se ouve o cara em FV e TV, o que vai melhorar o retorno de circulação espontânea dele, além da RCP, é a cardiodesfibrilação precoce, né? Nesse caso, a desfibrilação precoce. Não tem sombra de dúvida. Mas esse trabalho deixou isso bem claro. Esse é um outro trabalho interessante, feito com o uso de epinefrina, uma meta-análise, na verdade, né? Meta-análise e revisão sistemática, um dos melhores tipos de estudos, trial, controlado, randomizado, mostrando que a epinefrina melhora o retorno de circulação espontânea mesmo. Tem que se usar. Esse estudo aqui eu quero que vocês prestem atenção, ele foi publicado recente, ó, 2018, no New England Journal. Tem 2 anos, talvez alguns de vocês nem tinham entrado na medicina ainda, principalmente os que estão no início. Esse estudo chama Paramedic, o Paramedic saiu um pós-hoc dele, o Paramedic 2, eu também mandei lá no grupo para vocês esse estudo. Esse estudo Paramedic extremamente interessante, veja, ele é de 2018, publicado no New England. Esse Paramedic demonstrou que a epinefrina aumenta o retorno da circulação espontânea, que está claro, o maior retorno de circulação espontânea. 8.000 pacientes analisados, veja, 8.000, não é 8 doentes, é um N muito grande. E o que esse Paramedic utilizou? Essa escala chamada escala de Rank, essa MRS, essa é uma escala de funcionabilidade neurológica. Quanto menor o ranking do paciente aqui, 0, 1, 2, 3, melhor é a funcionabilidade do paciente. Veja bem, a maioria dos pacientes pós-PCR, um ranking muito alto. Olha aqui, de 8.000 doentes, se eu pegar aqui 3.800, 3.900, a grande maioria, o desfecho neurológico é muito ruim. O que é isso? É a mesma coisa se eu falar assim, seu pai teve uma parada cardíaca, nós reanimamos, ele saiu bem da parada cardíaca, ele vai embora para casa, mas ele não come, não anda, não bebe, ele vive gastrostomizado, traqueostomizado, ele depende de alguém para tomar banho, ele é disfuncional. É isso que essa escala quis avaliar. Que a grande maioria, pós-PCR, sai com um ranking muito ruim. E que a epinefrina não melhorou neurologicamente os pacientes. Tranquilo? Ela não mudou desfecho. O que o Paramedic provou que mudou desfecho? É o time de resposta rápida identificar precoce o evento e intervir, a parada cardíaca ser identificada precocemente e ser intempestivamente abortada dentro dos 15 minutos. Aí esse risco que apareceu. Não foi eu, não. Ou a desfibrilação. Apareceu um risco na tela. Antiarrítmicos. Antiarrítmicos, vocês vão ver que não são níveis de evidências robustos. Nós temos 2 antiarrítmicos que podem ser usados na parada cardíaca. Aliás, 3, né? Amiodarona, lidocaína e sulfato de magnésio. Esse estudo aqui, publicado também no New England Journal, avaliou lidocaína com amiodarona e placebo em pacientes de ritmos chocáveis, FV e TV. A amiodarona teve um ligeiro desfecho favorável em relação à lidocaína. Teve uma época que a lidocaína foi retirada do guideline e agora ela retornou novamente como uma opção. Veja que o sulfato de magnésio também é um outro que foi uma demonstrada a sua eficácia em fibrilação ventricular refratária, também nível de evidência classe 2B,
principalmente em pacientes com hipomagnesemia documentada, que faz torção das pontas e evolui dessa forma de parada. Veja que a mildarona é classe 2B, nós vamos falar lá na frente, por isso que eu não vou perder tempo. Isso foi publicado nesses dois trabalhos, o Alive e o Arrest, todos os dois no New England. Fora do Brasil, eles utilizam muito esse nifecalante, que aqui nós não temos ele ainda, pelo menos até onde eu conheço, eu nunca vi ele. E esse aqui é outro trabalho que eu quero mostrar para vocês antes de entrar no fluxograma, que esse aqui é um nível de evidência bom também, que é o capnógrafo. Esse gráfico eu quero que vocês saibam ele. Esse gráfico vocês têm que saber em prova, esse gráfico vocês têm que reconhecer ele. O capnógrafo, ele mensura, o aparelho de capnografia, a quantidade de CO2 exalada. Pensem comigo, se ele mensura a quantidade de CO2 exalada, se o cara não está tendo perfusão adequada nos alvéolos, consequentemente não tem troca gasosa. Se não tem troca gasosa, a quantidade de CO2 exalada é muito baixa. Então, o que o capnógrafo me orienta? Quando o CO2 expirado é menor do que 10, a minha massagem cardíaca está inadequada, ineficaz. Quando o CO2 expirado está acima de 30, veja que nesse gráfico, é um marcador de retorno da circulação espontânea. Retornou a circulação do paciente. RCP com CO2 acima de 10 é uma RCP adequada. Está tendo uma boa perfusão pulmonar. Abaixo de 10 eu preciso melhorar. Só que só tem como eu mensurar isto por meio de capnografia. E só tem como eu colocar um capnógrafo se ele tiver com a via aérea avançada ou não. Um tubo orotraqueal, uma cânula de traqueostomia, ou cricotireoidostomia, ou um dispositivo supraglótico, apesar que a mensuração dá uma variação maior de erro, mas pode também uma máscara laríngea, um combitubo, um tubo laríngeo, tudo isso pode ser mensurado também. Então, o capnógrafo ele tem várias finalidades. Eu vou encerrar esse slide comentando. 1. Avaliar a qualidade da massagem cardíaca. Se abaixo de 10, a qualidade ruim. 2. Avaliar retorno de circulação espontânea. Capnógrafo, quando ele sobe a curva de forma abrupta, é um marcador de retorno de circulação espontânea, acima de 30. 3. Capnógrafo serve para avaliar se você intubou ou não o paciente. Ele só não fala se está intubado seletivamente ou não seletivamente. Mas de onde vem CO2? Do pulmão. Ah, Web, se eu intubar o estômago, vai dar onda? Dá, mas é abaixo de 10. É uma onda muito pequenininha e logo ela zera. Porque no estômago não tem CO2 em concentração suficiente. Ela serve para avaliar a intubação, ela serve para avaliar a qualidade da massagem, avaliar retorno de circulação espontânea e o que veio de novo recomendado no guideline de 2015 e está saindo agora o de 2020 na recomendação dele, que agora saem os highlights, né, as atualizações anuais. O capnógrafo como pode ser utilizado como preditor de encerramento das manobras de RCP. Quando? Quando eu tenho mais de 10 a 20 minutos de RCP, com capnografia menor do que 10. É um preditor de prognóstico ruim que eu posso utilizá-lo para encerrar as manobras de RCP, mas não ele sozinho. Tudo bem? Bom, próximo passo. Trombólise na RCP. Tem nível de evidência bom? 2B. Não é tão bom, é seguro. Dei esse estudo chamado Troika, em 2008, um estudo randomizado, multicêntrico, feito com tenecteplase, TNK, mais de 500 cada em cada braço, sem diferença na mortalidade e sem diferença na disfunção neurológica. Ou seja, eu posso trombolizar? Posso. Mas teve diferença de mortalidade? O Troika mostrou que não. Então, o ideal é, poxa, RCP rápido, desfibrilação rápida, encaminha para o doutor Frederico rapidamente, faz eletro, vê se é infarto, hemodinâmica,
para desinvadir, para desobstruir. Se eu não tenho hemodinâmica no tempo curto, aí eu tenho que trombolizar o paciente pós-PCR, ou esse trabalho foi feito durante a PCR, não é pós em caso de infarto, tudo bem? Durante a PCR eu posso trombolizar, desde que não tenha contraindicação, mas veja que não teve diferença. Classificação da PCR. Essa aula aqui, eu meio que inventei, viu, gente? Eu estou aprendendo a mexer no Canvas e inventei esses desenhinhos, essas frescuras aqui, para ver se fica mais disperso e menos cansativo. Isso é invenção minha, é que eu estou aprendendo, então eu inventei. Fui gostando dessas cores ontem, 2 horas da manhã, e fui com todo tipo de cores aí. Não importa, não. Então, eu preciso saber essa classificação de PCR. Um slide até bonitinho, você tirar uma foto e repostar aí, ó. A PCR, ela é classificada em 4 ritmos. Esse eu preciso saber. Ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Este é um dos fatores que mais leva vocês a serem reprovados durante o curso do ACLS. Chocar um ritmo que não é chocável. Ou não chocar o ritmo que é chocável. Quais são os ritmos chocáveis? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Então, sempre que eu ver um paciente com este ritmo, eu tenho que checar pulso. Não tem pulso, é uma parada em ritmo chocável. Ritmos não chocáveis. Atividade elétrica sem pulso, que existe vários tipos de atividade elétrica sem pulso, não é apenas esse aqui bem organizadinho, e a sistolia. Mas sempre eu já vou falando alguns macetes aqui que vocês precisam saber. Primeiro, os ritmos chocáveis são muito mais frequentes fora do ambiente hospitalar. Por isso a importância de treinar a população e disponibilizar a DEA. Os ritmos não chocáveis são mais frequentes dentro do ambiente hospitalar. Segunda questão que eu preciso saber em prova. Os ritmos chocáveis têm melhor prognóstico. Os ritmos não chocáveis, pior prognóstico. Terceira questão importante. A causa mais frequente de ritmos chocáveis são as isquemias, doenças isquêmicas cardíacas. De ritmos não chocáveis são as hipoxemia, seja por AVE, TCE, AVE isquêmico, broncoaspiração, insuficiência respiratória por qualquer causa. Tudo bem? Ritmos chocáveis, FVTV. É aquele macete que vocês já cansaram de ouvir em alguns cursinhos. Fui ver TV, levei um choque. FVTV, ritmo chocável. E o que veio de novo agora em 2020? Se eu estou do lado de um paciente, ele para, e do meu lado tenho DEA, ou cardioversodesfibrilador, começa a RCP ou pego o DEA ou cardioversor? Pego o DEA ou cardioversor. Se está do meu lado, rapidamente põe a pá em cima do tórax do paciente, identifica o ritmo, porque se eu presenciei a parada, a maioria das paradas presenciadas é em ritmo chocável. Então, não perca tempo se você está do lado com um DEA ou um cardioversodesfibrilador, pegue e coloque em cima. É ritmo chocável, já dá a descarga e logo em seguida começa a RCP. Isso. Agora, se não está do meu lado e eu identifiquei que ele parou, está parado e é um ritmo chocável, mas eu não tenho DEA, inicie RCP. Os ritmos não chocáveis, por que eu vou chocar aqui? Porque são ritmos desorganizados, em que o meu músculo cardíaco não vai ter uma efetividade adequada em termos de débito, de perfusão. Por que eu não choco esse atividade elétrica sem pulso? Porque o ritmo já é organizado. O problema não é ritmo, o problema é bomba. E por que eu não choco a ESP? Porque não tem ritmo para organizar nenhum. Por isso que eu não choco. E o que tem que ficar claro? Sempre que eu encontro uma pessoa em AESP, eu tenho que aplicar o protocolo da cagada, que é cabo, ganhos e derivações. Checar os cabos, checar a derivação, mudar, colocar D2,
mudar a derivação D1, D2, tirar do ABR, ABL, ABF, essas periféricas, ver se o cabo está bem colocado. Muitas vezes o eletrodo soltou durante a sua RCP e olha o que os estudos mostram. Que muitas vezes a gente aumenta o ganho, né, em milivolts. Muitas vezes, quando a gente observa um AESP, na verdade, 10 até 15% tem trabalhos demonstrando que não é AESP, é FV de baixa amplitude. E aí eu perco o time de chocar o doente e ele sair da parada cardíaca. Tranquilo? Bom, fisiopatologia da parada cardiorrespiratória. Isso eu quero que vocês prestem atenção. Apareceu um risco aí na tela, mas não foi eu. Um risco vermelho. Então, olha, fisiopatologia da PCR. A parada cardiorrespiratória, talvez alguns não saibam disso, ela é dividida em 3 fases. Fase elétrica, fase hemodinâmica e fase metabólica. Apareceu mais risco aí. Aí apagou agora. Fase elétrica é o sonho de todo mundo. É eu pegar essa parada cardíaca nesse início. Ou seja, em que o paciente, no uso da PCR, em que o paciente vai estar fibrilando, onde, se eu pego o paciente nessa fase elétrica, é aqueles pacientes do início do trabalho que nós vimos lá em Los Angeles, que 70% saiu bem da parada cardíaca com um resultado neurológico favorável. Por quê? Foram identificados precocemente a parada e abortado. Agora, quando eu atraso no meu diagnóstico de identificação da parada cardiorrespiratória, já pego ele numa fase acima de 5 minutos, na fase hemodinâmica, aí já começa a ter sofrimento tecidual, sinais de má perfusão, hipoxemia. Olha, o dia que vocês ouvirem alguém falar assim, não é mentira. Eu achava que era mentira 30 anos atrás, 25 anos atrás, não estou contando a minha idade, não. Quando alguém falava assim, nossa, reanimei esse paciente, ele chegou aqui acordado, Glasgow 15. Não é mentira. O Fred já deve ter pegado vários assim. Você pega o cara na fase elétrica, que ele fibrila, você choca, ele acorda. Ele não sabe o que aconteceu com ele. Ele teve uma parada cardíaca muito rápida. Foi abortada. Agora, quando a parada cardíaca se prolonga de fase hemodinâmica para metabólica, aí eu já começo a ter repercussão tecidual. Baixa oxigenação tecidual, acidose metabólica, disfunção mitocondrial, disfunção da bomba sódio e potássio, hipoxemia, síndrome de hiperperfusão, encefalopatia hipoxisquêmica, injúria miocárdica, aí o paciente tem um prognóstico pior. Mas por que eu preciso saber isso? Tem paciente que eu pego ele na fase elétrica, desfibrilo o doente, muitas vezes não preciso nem entubar. Ele chega a Glasgow 15 em emergência. Você até desacredita, fala, mas será que esse médico do SAMU está falando a verdade? Tá. É porque ele presenciou a parada, o cara fibrilou do lado dele. Ele desfibrilou, não precisou entubar. Aí não vai chegar no hospital, eu vou falar, pô, você parou, vou te entubar, e agora nós vamos fazer controle de temperatura, hipotermia terapêutica. Pelo amor de Deus, para com isso. Então, quando a gente fala em controle direcionado de temperatura, ou os cuidados pós-PCR que eu vou falar, eles são direcionados para esses pacientes aqui, ó, principalmente pacientes com PCR prolongada, em que o retorno da circulação espontânea demorou a ser realizado por demora na identificação ou por algum problema qualquer. Então, a parada cardíaca é dividida em fase elétrica, hemodinâmica e metabólica. Quanto mais tardiamente abortada, pior o prognóstico do paciente. Esse é o algoritmo do ABLS, eu vou passar ele bem rápido, que vocês já sabem. Lembra do algoritmo do ABLS? Que vem de Life Support Básico, ou seja, Basic, né? Suporte básico de vida. Foi criado para leigos, eu não vou perder muito tempo, qual que é? Esse é um ponto chave, mas por que eu coloco ele? Porque dentro do hospital eu também preciso aplicar o BLS. Sem o BLS eu não vou ter um bom ACLS. O que é o BLS? Primeiro, identificar a parada. Identificou, chamar por ajuda, de preferência com o DEA. Identifica, chama por ajuda e, identificou, não responsivo, não respira ou está em GASP, chama por ajuda, de preferência com DEA, inicia RCP. RCP como, Weber? Compressão 100 a 120 por minuto, profundidade 5 a 6 centímetros,
Se for leigo, não precisa ventilar. Obviamente, se está dentro do hospital, não vou perder muito tempo em leigo. Obviamente, se for leigo, eu posso até orientar ele algumas vezes, se ele for profissional da saúde, orientar a ventilar, mas leigo é só compressão mesmo, até chegar por ajuda, não tem que parar para fazer. Profissionais de saúde, o que tem de interessante? Existe aquele paciente, eu vou demonstrar para vocês, que identificou, chama por ajuda, inicia RCP, 100 a 120 compressões por minuto, fração de compressão torácica acima de 60, ou seja, no mínimo 60% do tempo fazendo massagem cardíaca, profundidade 5 a 6. Quando chega a assistência e tem uma via aérea definitiva ou avançada, aí eu faço uma ventilação a cada 6 segundos. Mas a minha ventilação na PCR não é prioridade, exceto em ritmos de AESP e assistolia, que nós vamos ver, e agora com Covid, algumas mudanças que eu vou comentar com vocês. Esse aqui é o profissional de saúde quando ele estiver sozinho, se o DEA está do lado, ele choca logo, se está sozinho e o DEA não está, RCP, e o que tem de novo agora é que ele pode fazer isso aqui, ó, 3 ciclos de 200 compressões. Posso fazer isso também. Bom, vou passar para a parte mais importante. Esse aqui é o guideline ou fluxograma, né, do BLS, onde eu tenho um DEA, inicia, identifica a parada, chama por ajuda, inicia RCP, chega o DEA, se é ritmo chocável, choca o doente, depois do choque, continua o RCP. Quanto tempo? Cada ciclo, 2 minutos. A cada 2 minutos, checa pulso e checa ritmo. Sem pulso, com ritmo chocável, choca novamente, continua o RCP, 2 minutos. Por que é recomendado trocar quem realiza RCP a cada 2 minutos, se possível? Porque se você estiver sozinho, vai ter que ser só você. Porque a fração de compressão torácica já foi provada que a cada 2 minutos, nos seres humanos, ela diminui muito a eficácia, cai muito a fração de compressão torácica para baixo de 60%. Por isso que hoje está muito em voga o uso do auto-pulse, que é o aparelho que realiza RCP, ou massagem cardíaca externa, espontaneamente, de forma manual. Tem um videozinho lá no meu Instagram sobre isso. Esse fluxograma eu vou falar depois. Deixei a via aérea, vou comentar só algumas coisas aqui bem rápido, porque nós vamos ter uma aula só de via aérea. O indivíduo, o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo? Vocês têm o hábito de pegar o paciente em parada cardiorrespiratória e ter uma pressa gigantesca de entubar o paciente. Não tenha pressa em entubar o paciente. Primeiro, nós vamos ver que nós precisamos saber a causa da parada. Principalmente pensar nos Hs e nos Ts que eu vou demonstrar. Se eu não tratar a causa básica, ele não sai da parada. Não adianta eu ficar querendo entubar. Exemplo, um dos Ps de pneumotórax, um dos T, tensão no tórax, de pneumotórax. Se eu não fazer tórax-centese do pneumotórax hipertensivo, eu não saio da parada. Então, tamponamento cardíaco, via aérea, então eu vou falar algumas coisas porque vai ser uma das próximas aulas. Primeiro, o que mudou hoje em dia? Não ventilar mais por causa do Covid, exceto ventilar se eu tiver, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, tá lá na frente. Exceto se entre a bolsa, válvula, máscara, eu tenho um filtro EPA, aí eu posso ventilar. Se não, deixa a máscara no rosto só pré-oxigenando. Hoje, em Covid. Fora do Covid, eu acoplo a máscara, bolsa, válvula, máscara e ventilo. Uma ventilação a cada 6 segundos. Se eu hiperventilar, eu diminuo o retorno venoso do paciente, eu diminuo a oxigenação cerebral do paciente, diminuo a oxigenação coronariana, porque eu aumento muito
a pressão intratorácica, eu aumento muito o volume, o fluxo de ar que entra, então eu não posso hiperventilar. Aumenta o risco de vômito, broncoaspiração, regurgitação. É frequência de cada 6 segundos, uma ventilação. Cada 6, porque se eu hiperventilar, também eu levo induzir a alcalose e ele não sai. Se eu ventilo o paciente bem, eu não preciso entubar durante a parada, eu posso entubar pós-PCR. Agora, se a causa da parada foi a espiasistolia, a preferência é intubação mais precoce. O que mudou com o tal do COVID? Independente da forma de parada, espiasistolia e FVTV, quanto mais precoce eu conseguir entubar o paciente, de preferência, quem vai entubar a pessoa mais experiente, melhor é para proteger a equipe e proteção da via aérea também. Porque quando eu intubo, eu insuflo o balonete, ele veda a via aérea. E se eu não consigo entubar? Posso passar um dispositivo ótico, máscara laríngea, combitubo, tubo laríngeo, tem vários trabalhos demonstrando que não teve diferença de mortalidade durante a parada cardíaca usar supraglótico ou usar tubo. Não teve diferença. Alguns com tendência, com desfecho melhor, até o dispositivo supraglótico. Em mãos não experientes de intubação, é melhor o supraglótico com uma máscara laríngea. Você oxigena muito mais rápido, porque você ficar parando para tentar intubar o paciente aumenta a mortalidade, porque diminui RCP, diminui perfusão. Terapia farmacológica e não farmacológica. Eu vou tentar ser breve nisso aqui. A desfibrilação é um nível de evidência altíssimo em ritmos chocáveis, né? Nível 1A, em FVTV. Esse é errado. Olha, eu colocar a pá muito próxima, eu não pego área cardíaca nenhuma. Então, as pás têm que ser colocadas diametralmente, de forma em que o arco elétrico percorra todo o coração, passe por ele. E as pás têm que ser bem fixas no tórax. Olha a mão dessa senhora. Então, os braços esticados e bem apoiados em cima do tórax. É óbvio que isso aí nós vamos praticar em laboratório, de habilidade especial. Mas a equipe tem que afastar, não pode ficar ninguém encostada. A carga vai ser máxima, se for monofásico, 360 joules, se for bifásico, 200 joules é o máximo. Carga máxima. E olha o que esse aparelho tem de interessante. Eu já vi dele no Brasil, não aqui em Goiânia, mas em São Paulo eu vi muito dele. Inclusive, foi lá que eu tirei uma foto dele, uma empresa que estava vendendo. Olha essas pás, que interessante. Aqui eu tenho as duas pás. E tá vendo essa cruz aqui no meio? É onde eu posso fazer RCP. Eu não preciso parar minha RCP durante o choque. Olha que interessante. Eu fiquei até com medo o dia que eu vi isso no congresso. Eu vou tomar um choque aqui e parar. Mas realmente não toma. A RCP é realizada aqui em cima dessa cruzinha. Então, hoje nós já temos esse dispositivo que eu não preciso parar a RCP. Vou falar das drogas rapidamente. A epinefrina já está demonstrado que ela melhora o retorno da circulação espontânea, mas não tem melhora em desfecho neurológico e nem de mortalidade. Quando que eu faço epinefrina? Tanto em ritmos de FVTB quanto a espiasistolia, mas aqui eu vou dar 2 macetes para vocês. Primeiro, a dose é 1 miligrama em bolos, 1 miligrama em bolos, um adulto. A espiasistolia eu faço no primeiro ciclo, FV e TV após o primeiro choque. Eu não faço epinefrina ou adrenalina no primeiro ciclo. É feita a cada 3 a 5 minutos. Como o ciclo é 2 minutos, fica mais fácil você marcar a cada 2. Então, pense assim, a espiasistolia, o que eu vou fazer? RCP no primeiro ciclo você já faz adrenalina. RCP 2 minutos. 2 minutos, checa pulso, checa ritmo. É a espiasistolia? RCP 2 minutos. Ciclo sim, ciclo não. Um ciclo eu faço, outro não. Um sim, um não. A espiasistolia só entra adrenalina de droga. Agora, FVTV, o primeiro ciclo não entra adrenalina. Choque, depois adrenalina. Depois, choque. Depois, amiodarona.
Depois da mildarona, aí sim, adrenalina. Amildarona, epinefrina, adrenalina, amildarona. Adrenalina, posso repetir a mildarona 150. Aí depois só adrenalina, ciclo sim, ciclo não, ciclo sim, ciclo não. Ou seja, ritmo de FVTV, eu vou fazer a partir do segundo. Já tem um estudo grande, eu vou demonstrar para vocês que se fizer adrenalina no primeiro ciclo de ritmos chocáveis, tem pior retorno de circulação espontânea. Por isso, essa é a recomendação de não fazer adrenalina em ritmos chocáveis no primeiro ciclo. Esse é um erro importante. Tá? Bom, estamos aproximando do fim. Esse é o estudo Paramedic, que mostrou melhora de retorno de circulação espontânea, mas não demonstrou melhora de sobrevida em 30 dias, 90 dias, nem melhora de desfecho neurológico. Aqui está a escala de ranking que eu já passei, o EPINEFRE. Aqui, esse aqui eu queria mostrar esse slide. Desfecho neurológico, a adrenalina teve tendência a demonstrar um pouquinho de desfecho neurológico. A mildarona, quando que eu vou usar a mildarona, então? Ou lidocaína? Em ritmos chocáveis, FV e TV. Se for a mildarona, eu vou fazer depois do primeiro choque, ou seja, né, no segundo choque já, eu vou fazer 300 miligramas, podendo ou não ser repetido 150, é opcional. Se ele sair da parada, eu vou demonstrar para vocês que daí eu tenho que impregnar com a mildarona. Se eu não tenho a mildarona, hoje retornou a lidocaína, 1 a 1,5 miligrama quilo. Se ele sai da forma de parada de FV e TV com lidocaína, eu tenho que manter lidocaína. Ou nifecalante lá fora, que aqui nós não temos. Então, por exemplo, você está com um paciente, então vamos organizar na cabeça. Isso a gente treina na prática. A sistolia, identifica paciente parado, chama por ajuda, inicia RCP, chegou a ajuda, é a sistolia, RCP 2 minutos, 2 minutos checa pulso, faz adrenalina, 2 minutos checa pulso, checa HIIT, a sistolia, RCP mais 2 minutos, para, checa pulso, checa HIIT, a sistolia, adrenalina, então vai adrenalina no primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono, 11º. E sempre em AESP a sistolia, principalmente a sistolia, checar cabo, ganhos, derivações, e sempre pensar nos Hs e nos Ts, como causas de parada cardíaca mais rápido. Hipoxemia, o outro H, como que eu corrijo hipoxemia? Intubando o paciente mais rápido, ofertando oxigênio por meio de ventilação. Os outros H, hipocalemia, eu vou tentar falar mais rápido pelo tempo. Como que eu corrijo uma parada em um paciente sabidamente parado por hipocalemia? Potássio de 1 e parou. É sabido que ele parou por hipocalemia. 25 mEq de potássio em meia hora ou 1 hora. Uma ampola, tem ampola de 10%, tem ampola de 15% e ampola de 19,1%. 10% tem 13 mEq, 15% 17 mEq, 19,1, 25 mEq. Então, dependendo da concentração da ampola que eu tenho, faço 25 mEq em eu faço em 1 hora. Senão o paciente não sai da parada, em meia hora, 1 hora, e depois eu vou fazer a manutenção. Nós vamos aprender a calcular na próxima aula. E se for hipercalemia, na parada eu faço glicinsulina, solução polarizante, 50 gramas de glicose, mais 10 unidades de insulina regular, num soro de 250 apto. Posso fazer furosemida, mas talvez não vai ter um bom efeito, porque ela depende da perfusão renal, talvez na parada não tenha uma boa perfusão renal. Posso fazer beta de curta na parada, que ajuda como solução polarizante, mas o melhor é a glicinsulina mais bicarbonato, 1 ml por quilo. Solução Sorcal, tira isso da cabeça. Se ouvir alguém falar de usar resina de troca na parada por hipercalemia, essa pessoa está louca. Porque como você vai fazer uma resina de troca numa parada cardíaca que vai para o trato gastrointestinal até ser absorvida e ajudar na redução do potássio? Isso não existe. Tira isso da mente. Isso é coisa de gente louca. É glicinsulina, furosemida e bicarbonato. É o que tem o maior efeito na parada cardíaca por hipercalemia. Outro H de excesso de hidrogênio de acidose, só vou fazer bicarbonato se eu tiver certeza que a parada foi por acidose.
Exemplo, essa semana chegou uma paciente para mim lá no UOL, ela sabidamente, ela chegou e parou, 7 minutos revertemos, mas rapidamente o residente olhou no prontuário, ela tinha recebido alta no dia anterior, de um hospital que eu não vou falar onde, com gasometria, com pH de 7,05, um quadro de cetoacidose diabética, BIC de 6. Então, eu não tinha dúvida que eu tinha que fazer bicarbonato na parada. Quanto que eu faço? 1 ml por quilo, dose máxima 100 ml. Outro H que pode acontecer, hipovolemia, como que eu corrijo? Dando volume ou hemoderivados se for perda de sangue. Hipoglicemia, corrigindo hipoglicemia. E aí nós temos o T de tensão no tórax, pneumotórax, tórax-centese, segundo espaço intercostal, linha hemoclavicular com gel calibroso, nós vamos ter uma aula disso aí. Tamponamento cardíaco, pericardiocentese guiada por ultrassom. TEP, eu posso fazer trombólise durante a parada com alteplase, nós vamos estudar TEP, 0,9 mg quilo, eu posso fazer 40, 50 embólios e o restante em 2 horas. Outro T, tóxico, tanto que o guideline é americano, o americano tem uma incidência altíssima de intoxicação exógena por opioide, né, derivados do opiáceo, chegou com parada suspeita de uso de cocaína ou derivados do opiáceo, naloxona, suspeita de uso de benzodiazepínico, flumazenil como antídoto. Tranquilo? Bom, o indivíduo parou em FVTV, se ele saiu do ritmo, eu tenho que manter a mildarona 1 mg minuto por 6 horas, 0,5 mg minuto por mais 18, se for magnésio, 1 a 2 gramas a hora. Esse aí, hipomagnesemia documentada, já demonstrei para vocês. Isso aqui está acabando já, viu, gente? Esperem para vocês verem o final. Esse aqui foi uma mudança que ocorreu no ACLS novo, que hoje está sendo usado em grandes centros como São Paulo. Sempre que eu tenho contato com a doutora Ludmila já, lá no centro dela, do Sírio, do Einstein, né, da USP, eles usam muito, não é a nossa realidade, mas principalmente em paradas cardíacas refratária e prolongada, o uso do ECMO. Cateteriza femoral rápido, instala ECMO, que é membrana de oxigenação extracorpórea, você tira esse doente dessa condição até tratar a causa básica. Então, a ECMO hoje surge como alternativa. E aí vem uma coisa mais importante, que nós já estamos encerrando, é os cuidados pós-PCR. Então, eu tenho 2 fluxogramas, um de AS-sistolia e um de FVTV. AS-sistolia, o que eu faço? RCP, adrenalina. RCP, adrenalina. RCP, adrenalina. RCP, adrenalina. Só. E pensa nos Hs e Ts. FVTV, identifica choque precoce. Não saiu, continua RCP. Quanto tempo? 2 minutos. 100 a 120. Profundidade 5 a 6. Ah, Weber, como eu vou saber a profundidade? Vou contar já já. E a qualidade da massagem? Uma você já viu que é o capnógrafo. Um choque sim, adrenalina no segundo, a mildarona no terceiro, a adrenalina no quarto, a mildarona no quinto, aí depois só adrenalina, 7º, 9º, 11º, 13º, em ritmos chocáveis. Quanto tempo? E se vários choques refratários, eu posso magnésio, né? Para o cara, talvez o cara está num ritmo refratário à desfibrilação, pode ser uma torsade EPOAM por hipomagnesemia. Então, eu posso tentar lidocaína e assim sucessivamente. Mas quais os meus cuidados? Estamos encerrando os slides. Esse trabalho aqui, publicado nos Estados Unidos, que demonstrou que quando o paciente é encaminhado após a parada cardíaca para um centro especializado, veja aqui, before e after. Ou seja, após a parada cardíaca, quando ele vai para um centro especializado, olha o quanto que diminui a mortalidade e aumenta a sobrevida do paciente. Por quê? Porque lá eu vou desencadear os cuidados adequados. Quais? Pós-PCR, quais são as minhas metas? Manter PAM maior ou igual a 65 a 100 milímetros, PVC entre 8 e 12, redução do lactato. Se eu achar necessário, principalmente com um quadro de sepsis, choque séptico, choque cardiogênico, monitorar a saturação venosa central por meio de um balão de catéter de Swan-Ganz, ou saturação venosa mista, ou por meio de um acesso venoso central na jugular ou na subclávia,
Mantém a hemoglobina, apesar de ser indeterminado, já tem vários estudos hoje provando que a hemoglobina nesses pacientes pós-PCR tem que ficar em torno, o hematócrito em torno de 30, né? Hematócrito no mínimo 30, então hemoglobina em torno de 9, 10, e débito urinário acima de 1 ml quilo-hora. Nós estamos acabando, sim, falta aí no máximo 7 minutinhos. A palavra-chave para aqueles que vão querer certificado porque participaram da aula é parada. Parada de parada cardíaca mesmo, parada. Esta é a palavra-chave, tudo bem? As minhas metas pós-PCR, e aqui eu quero que vocês prestem atenção nesse capnógrafo. Pós-parada cardíaca, é recomendável deixar o CO2 em no máximo 40. Então, o que eu tenho que utilizar pós-parada cardíaca? Então, eu vou resumir para facilitar para você entender, porque meu intuito é que você saia daqui sabendo. Tirou alguém da parada cardíaca, se você pegou ele na fase elétrica, deu choque, ele acordou, ótimo. Faz um eletrocardiograma, independente da fase que você pegou, se foi infarto, encaminhar para ciência hemodinâmica. Se não dá tempo para chegar e tem condições de trombolizar, tromboliza ou anticoagula. Trata a causa básica nos Hs e nos Ts. Faz um raio-x de tórax. Se tiver entubado, ventilação mecânica protetora, que vai ser as próximas aulas. Nós vamos ter aula de intubação também. E se não está com via aérea definitiva, troque e coloque uma via aérea definitiva. Mantém PAM acima de 65, débito urinário acima de 1 ml quilo-hora, mantém ele norme hidratado. Se ele tiver hipotenso, começa a droga vasoativa precoce, mantém temperatura entre 32 e 36, não precisa ser hipotermia mais, não pode passar de 36, nós vamos ver já já. Mas uma das coisas que vocês têm que controlar é o CO2, entre 35 e 40, no máximo 45. Eu deixo entre 35 e 40. Como que eu monitoro isso pós-PCR? Instalando um capnógrafo. Por quê? O excesso de CO2 acima de 40, ele aumenta muito o fluxo sanguíneo cerebral. Acima de 45 piorou. Aí que aumenta mais. E aumentando o fluxo sanguíneo cerebral, aumenta edema cerebral, aumenta hipertensão intracraniana, aumenta lesão neurológica. Por isso o controle de CO2 pós-PCR. Esse foi um estudo muito grande publicado em 2005, estamos encerrando, 3 minutos, sobre hipotermia pós-PCR. Acreditava que pós-PCR, principalmente fase metabólica, eu fazer hipotermia no paciente nas primeiras 6 horas diminuía a mortalidade. Esse estudo publicado no New England em 2005. Aí veio um estudo muito grande, esse aqui chamado TTM, que comparou hipotermia com normotermia, ou seja, paciente entre 32 e 36 graus, se tinha ou não diferença, e esse estudo demonstrou que, olha só que interessante, mantém entre 32 e 36 graus, não teve diferença nenhuma de mortalidade. Então, não tem necessidade de ficar colocando gelo em ninguém, congelando ninguém. Não pode passar de 36 graus. Ah, Weber, o cara saiu da parada, tá com 37. É febre para ele, tem que tratar. Ah, tá com 36,8, tem que tratar. A temperatura acima de 36 tem maior disfunção neurológica. Óbvio, criatura. Não é aquele cara que você pegou na parada, fase de fibrilação ventricular, fase 1 e tirou. É aquele cara de fase hemodinâmica e metabólica. Como que eu vou diminuir? Esse é o estudo que demonstrou isso, que mantém até 36 não tem diferença nenhuma. E olha, qual é o grupo de parada que mais se beneficia com o controle de temperatura? Olha só, o grupo de FVTV. Manter sempre temperatura mais baixa, como que resfria? O gelo, o soro gelado na veia, né? 4 graus, olha, 30 ml por quilo, ou essas mantas térmicas que a gente coloca no paciente, que aqui circula essa máquina e eu controlo a temperatura e aqui circula o líquido na temperatura que eu quero. Estamos encerrando. Quando eu faço controle de temperatura, o reaquecimento tem que ser lento, porque quando eu induzo uma hipotermia ou a temperatura abaixo de 35, ela dá tremor. Aqui preste atenção nesse slide, você pode memorizar e guardar isso. Tremor aumenta a mortalidade. Como que eu faço para acabar o tremor? Além de aquecer o paciente, sulfato de magnésio, 1 grama EV, em 15 a 20 minutos ele esquenta o doente.
ou, se ele estiver entubado, sedação e bloqueio neuromuscular. Porque os tremores, os shivers, aumentam a lesão neurológica. Ele pode fazer poliúria no reaquecimento, eu tenho que ter cuidado, senão ele faz uma hipovolemia e eu tenho que hidratar de acordo com as perdas. Ele faz distúrbio eletrolítico importante, hipocalemia, hipopotassemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, hiperglicemia, então tem que ter cuidado nesse enriquecimento. E crise convulsiva, uso ou não anticonvulsivante? Não é recomendado. É recomendado o quê? É sabido que nas paradas cardíacas prolongadas, acima de 10 minutos, tem grande chance dos pacientes que acordam comatoso, mais de 10% estarem em estados convulsivo não epilético. A palavra-chave é parada. Palavra-chave, parada, de parada cardíaca. Estamos encerrando a aula. O uso do eletroencefalograma. Então, eu tenho que fazer um eletroencefalograma pós-PCR daqueles pacientes que permanecem comatosos. É obrigatório. Se eu não tenho eletroencefalograma, aí eu tenho que impregnar o doente com fenitoína. Eu tenho que fazer 20 miligramas por quilo de fenobarbital ou de fenitoína para ele de dental e dentalizar ele e depois manter 100 de 8 em 8. Se eu não tenho eletroencefalograma e pós-PCR eu desliguei sedação, ele continua comatoso. Porque mais de 10% pode ser, olha, chega até 25% em alguns estudos, publicado na Neurocritical, que é em 2015, que pode ser estático epilético não convulsivo. A glicemia tem que manter entre 110 e 240. A oxigenoterapia, aqui está o slide que eu prometi para vocês mostrar, mas o essencial é o último agora. Eu posso ventilar em tempo de Covid? Pode. Isso aqui foi publicado agora pela AHA, American Heart Association. Desde que entre o tubo e a bolsa válvula tem esse filtro chamado filtro EPA. Ventilação nós vamos ver depois. Olha aqui por que eu não posso dar muito oxigênio para o doente. Porque quando eu dou muito oxigênio, eu tenho mais de 30 estudos no meu arquivo, eu posso mandar para vocês, mostrando que a hiperóxia, olha, uma meta-análise e revisão sistemática, mostrando que a hiperóxia tem efeito hemodinâmico importante, diminui o fluxo sanguíneo coronariano, aumenta a hipertensão pulmonar, diminui débito cardíaco, aumenta a resistência vascular, tem desfecho neurológico pior, excesso de oxigênio é tóxico, eu tenho que manter uma PO2, não posso manter FiO2 100% por longo período. Prognóstico pós-PCR. Quem que tem um prognóstico ruim pós-PCR? Lembra que o prognóstico já é ruim por si só, média de 10 a 20% sobrevive, dos que chegam no pronto-socorro parado, dos que param no hospital, a média de 10 a 15% também. Quando a parada é presenciada com UDEA, pode chegar até 50% de sobrevida. Mas quais são os parâmetros de prognóstico ruim? Reflexo pupilar ausente maior que 72 horas pós-PCR, estado de mal convulsivo presente, redução acentuada na tomografia da relação branca-relação cinzenta e estados de mal epilético refratário. São estados de péssimo prognóstico. Esse vídeo eu quero que vocês vejam ele. Assistam esse vídeo, por favor. Tá como tem como eu ouvir aqui esse som? Estão ouvindo o som bem? Preste atenção neste vídeo. Preste atenção nesse vídeo. É um vídeo da Fórmula 1. Na década de 80, aí vocês vão ver o vídeo hoje. Olha o tempo que eles estão gastando nesse pit stop. Isso em 80, hein? Isso em 80. Olha o tempo do pit stop. Agora veja o pit stop hoje.
O pit stop hoje, isso foi em 2013, imagina hoje, hein? Olha só. Percebe em volta onde o carro vai parar, a equipe como está preparada, cada um com a sua função definida do que irá fazer. Cada um sabe certinho o que ele vai fazer durante o procedimento. Veja bem, olha o tempo que eles vão gastar para fazer tudo aquilo. Pronto. Gastaram um tempo muito parecido com o outro, né? Vocês perceberam. Então, eu vou voltar aqui, nós encerramos. Vou parar de compartilhar e voltar aqui para o Zoom. Deixa eu ver aqui onde eu volto. É aqui que eu vou voltar? Aqui? Aqui, né? Como que eu volto aqui? Aqui a tela toda? Bom. Aqui, né? Voltou. Tem que parar de compartilhar a tela. Deixa eu voltar aqui. Canto superior direito, stop share. Stop share. Pronto, isso. Beleza. Então, assim, olha, eu vou fazer um resuminho rápido e vou responder algumas perguntas. Nós encerramos. O que eu queria demonstrar para vocês com esse vídeo da Fórmula 1? Eu vi isso uma vez em um congresso, achei espetacular. Isso foi num congresso da UCOR, que eu vi nos Estados Unidos, e eu falei, gente, eu preciso encontrar um vídeo parecido com esse. O que você viu de diferente de década de 80 para cá, nesse vídeo da Fórmula 1? Treinamento da equipe. Então, olha o que eu quero falar para vocês. Como que eu vou saber que a minha qualidade da minha massagem cardíaca está adequada? Treinando. Treinando onde? Nos laboratórios em faculdade. Realizar RCP, isso que eu fiz aqui hoje, foi ensinar medicina baseada em evidência. Você não vai aprender RCP online, não tem jeito. Mas o que serve de lição esse vídeo? Nós temos, primeiro, trabalhar em equipe. Cada membro da equipe tem que conhecer a sua função e os outros também conhecer a função e a limitação de cada membro. Isso tem que ser bem definido. A equipe tem que estar bem coesa, orquestrada, ajustada. Vai falhar muitas coisas, principalmente a mortalidade aumenta. E sempre tem que ter uma pessoa na liderança, tá? Então, treinem. Então, por que hoje esse tempo diminuiu demais de troca de pit stop? Treinamento. Então, como que você vai saber a qualidade da massagem? Obviamente, capnógrafo. Ele te dá profundidade, tem equipamentos hoje, faz tudo. Mas como que eu vou saber que a minha massagem melhorou ou eu estou melhor a cada dia na parada cardíaca? Treina, 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 treina. Treino, treino, treino. Repete, repete, repete. É repetição até a exaustão. Não tem outro jeito. Isso já está provado. Para encerrar, aqueles minutinhos de dúvidas. Quais as perguntas que surgiram aí? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelos imprevistos, mas a aula vai ser... Doutor, para a tensão no tórax. Não, o quinto espaço intercostal é recomendado pelo ATLS como alternativa. Não é obrigatório. Em se tratando de pneumotórax, drenagem de alívio é melhor no segundo espaço intercostal, mais rápido, mais fácil e mais prático, exceto no obeso. Mas não é que mudou para o... Pode decorar esses guidelines. Principalmente o ATLS. O dia que eu vou falar de ABCDE do trauma, eu vou provar que no ATLS deve ter no mínimo 20 erros. Esses livros, ACLS, ATLS, BLS, isso é coisa feita para leigo, gente. A diferença das siglas. BLS é suporte básico de vida, ATLS, suporte avançado de vida em trauma,
ACLS, Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. Esses livros foram feitos para leigo, para sistematizar. Ele não é para engessar a conduta. O médico tem que ter o conhecimento fora disso. Isso aí é para só um fluxograma. Para de ficar, poxa, eu não tenho ACLS, não tenho AT, tem que fazer? Tem. Qualquer coisa que você vai estudar é bom, mas não é obrigatório. Você não tem que decorar aquela coisa engessada, ruim, coisa desastrosa. Deus me livre. Vou ver aqui algumas perguntas aqui. Rapidinho, e nós encerramos. Eu vou responder essas perguntas aqui. Da próxima vez, eu vou deixar alguém separando as perguntas para que a gente possa andar mais rápido. Hoje nós tivemos alguns imprevistos, mas se não vai ocorrer mais, eu vou tentar todas ser breve, assim, 1 hora no máximo. Lá no grupo estamos explicando, deixa eu tentar ver aqui alguma pergunta. Estou passando aqui bem o início, formulário, haverá tolerância, aqui desenhou, por favor, apague. Toda hora pessoas rabiscando o slide, isso é muito ruim. Na aula passada fizeram a mesma, é desconfortável. Não tem obrigação da pessoa assistir a aula, se ela não quiser assistir, não tem o porquê, né? Pocket máscara no BLS com SARS-CoV-2 não pode. Pocket máscara é aquela máscara que você utiliza para fazer ventilação. Não, no COVID, agora não é recomendado ventilar. Máscara laríngea, tubo esofágico, estão autorizados no COVID? Sim, mas sabendo que veda totalmente a via aérea. Professor, você pode explicar o que é um ritmo chocável e não chocável? Não entendi essa parte. Ritmos chocáveis são ritmos que beneficiam-se da desfibrilação, de uma terapia utilizando energia elétrica em joules, 200 a 360 joules. Os ritmos são fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, ritmo que eu não preciso organizar o ritmo, não preciso chocar. A ESP e a sistolia. A ESP porque o ritmo já é organizado, a sistolia porque não tem ritmo, não adianta eu dar choque para organizar nada. Ritmos chocáveis são ritmos que, se eu tratar com terapia elétrica, posso organizar o ritmo, aquela arritmia e melhorar o paciente. Quando usar sulfato de magnésio em ritmo chocável? Quando refratário às desfibrilação de repetição. Não tem um número exato, mas desfibrilou 5, 6, 7, o paciente não responde, pode tentar sulfato de magnésio. O gluconato é para estabilizar as membranas? Isso. Gluconato, boa pergunta. Não é para diminuir potássio. Mas se o cara parou por hipercalemia, eu uso ele? Sim. Mas não para reduzir potássio, e sim para estabilizar o miócito. Tranquilo? Bom, não ouvi, vamos chegando, essa palavra-chave. E o foco deveria ser a aula, mas tem que ter para o certificado de alguns. O doutor São estuda situações de FV, benefício da técnica de desfibrilação externa sequencial. Eu vi falar isso, mas esse estudo, mas não é um estudo de evidência boa, não é recomendado pela AHA, não está no guideline da AHA, desfibrilação externa sequencial. Não tem nível de evidência nenhum até agora. Quem está até aqui é óbvio que quer, não estará às 23 para caçar. Também concordo, no fim não precisa não. Bom, foi instituído isso para obtenção, deixa eu ver, nada mais justo, doutor Noé, já que não é para todos ganhar. A presença, tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Atenção no tórax, doutor, se é um estudo canadense, esse eu vi, não é recomendado pela AHA. A AHA não recomenda ainda ele. O que tem, olha o seguinte, eu vou te responder, talvez essa seja a sua dúvida. Olhem aqui para mim, se quiserem fazer alguma pergunta. O que tem é o seguinte, ó. Nós temos desfibrilador monofásico e bifásico. O que tem de estudo é mostrando que o bifásico tem maior retorno de circulação espontânea, porque o choque vai e volta. Por isso que eles estão testando esse aparelho que você falou. Mas ainda não tem nada
de evidência robusta comprovando. O que se sabe é que o bifásico pode aumentar, por isso que chama bifásico, e o outro monofásico, que é corrente única. O outro bi, porque ela vai e volta. Pode melhorar o retorno da circulação espontânea. Professor, como eu sei se a profundidade está entre 5 e 6 centímetros? Pela capnografia, se o capnógrafo está maior do que 10 centímetros, a sua massagem está com a profundidade adequada. A intubação no COVID tem que ser precoce. Todo paciente que chega parado hoje no pronto-socorro, a intubação tem que ser o mais possível, até que se prove o contrário, ele é suspenso. E se for COVID, eu tenho que intubar o mais rápido possível, porque senão aeroliza muito durante a SCP. Doutor, eu vi várias literaturas com joules diferentes, que se inicia direto com a maior. Não, não é que se inicia. Todos os guidelines tem que se começar com a maior. Não, menos joules é cardioversão. Desfibrilação sempre com carga máxima. Ou 200 se for bifásico, ou 360 se for... Isso já está em todos os guidelines, americano, europeu. Eu sempre alterno a administração de adrenalina, amiodarona após o choque. Amiodarona só 2 vezes. FVTV, RCP. Segundo choque, adrenalina. Terceiro, amiodarona. Pode ou não repetir 150, não mostrar o benefício. Aí depois não faz amiodarona mais depois de 150, tá? Doutor, quanto tempo encerrar a SCP? Boa pergunta. Não tem tempo definido. O que se sabe é que depende de uma série de variáveis. Da doença de base, do prognóstico do paciente, da idade do paciente, das comorbidades associadas, do tempo de RCP e da qualidade da RCP. Tanto que o guideline é como um dos parâmetros. Capnografia abaixo de 10 por mais de 20 minutos, já não adianta muito os esforços, porque o desfecho favorável neurologicamente vai ser muito ruim, né? Parece que acabou as perguntas. Olha, só tenho a agradecer a vocês, né? Esse tanto de pessoas aqui, quase 400 pessoas, não ia ficar até essa hora à toa. Eu também estou cansado, vocês também estão cansados. Eu saí do plantão, vim direto aqui para o estúdio. Espero ter contribuído com vocês. É muito difícil a aquisição de um DEA? É muito fácil a aquisição, a autorização é fácil. Precisa treinar as pessoas, capacitar os alunos, a gente começar isso desde cedo na escola, treinar a população. No caso de paciente com COVID, que estão em posição prona e sofre parada, muda alguma coisa na massagem cardíaca? Muda. Se o paciente está entubado, FiO2 a 100%, não desconectar do ventilador, colocar a frequência respiratória de 10, tempo inspiratório de 1 segundo, pressão de sensibilidade o máximo possível para ele não entrar no aparelho. Tranquilo? E não desconectar do ventilador. Doutor, como eu sei que minha compressão está sendo realizada de forma correta? Capnógrafo ou alguém de fora monitorando a frequência e a profundidade da sua massagem. O que é time de resposta rápida? É um grupo composto por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que passa nas enfermarias 2, 3, 4 vezes por dia, aplicando um formulário, um score de MILS ou BILS, foi as aulas anteriores, onde eu monitoro frequência cardíaca, frequência respiratória, nível de consciência, pressão arterial, e tudo isso aí, quando dá um score maior que 3, ele é encaminhado diretamente para o setor de emergência, porque ele tem um risco maior de evoluir com uma parada cardiorrespiratória. Sobre o risco de quebra de costela, existe um limite aceitável? Não tem nada disso. O correto é não quebrar nada, né? Quando eu estou quebrando, alguns motivos. Paciente muito idoso, osteoporose, ou a minha força está muito inadequada. RCP em prona pode ser realizado, mas se eu perceber que a qualidade da massagem está ruim, eu desprono, supino o paciente rapidamente e volto para a RCP no tórax anterior. No APH, não tendo monitor para saber o ritmo com DEA no ritmo.
com o DEA, ao ele não indicar o choque, devo considerar a sistolia? Ou a sistolia ou a ESP? O DEA não recomendou, você não choca. Continua RCP. Se a ASPAS está bem colocada. É raríssimo o DEA você não colocar a PAP bem, ele é muito leigo, né? Pessoal, muito obrigado, eu agradeço. Repete os parâmetros do ventilador, vou repetir devagar. Se o paciente está entubado e parou, e está na época de Covid, você suspeita que seja Covid ou é Covid confirmado. Frequência FiO2 de 100%, não desconecta do ventilador, frequência respiratória de 10, tempo inspiratório de 1 segundo e sensibilidade ajustada para o máximo possível para o aparelho não disparar durante a massagem cardíaca. Após retorno da circulação espontânea, desliga o marca-passo? Depende, eu preciso ver se ele é ou não dependente do marca-passo. Talvez, se ele sair dependente de marca-passo, eu tenho que manter ele ligado, entendeu? Mas a gente não passa marca-passo mais em parada, não tem indicação mais, atropina, marca-passo, em ritmo nenhum de parada, tranquilo? Olha, espero que tenha contribuído com vocês, e não foi meu intuito aqui, espero, se eu decepcionei alguém, se foi o intuito de aprender a CLS, BLS, isso aqui não é uma aula de RP, é uma aula de evidência parada, o pós-PCR. A parada é como aquele vídeo da Fórmula 1, você tem que treinar, até a exaustão. Vou pedir uma coisa aqui para vocês antes de encerrar a aula. Divulguem o máximo que vocês puderem o nosso Instagram, o meu Instagram, compartilhe os flashcards que os colegas de vocês fazem, comentem, excelente, muito bom, parabéns, incentive, curtam. Eu vejo que vocês não curtem quase nada, não republica quase nada, não comentam. Isso é uma forma de agradecer a vocês mesmos que estão fazendo, né? Trabalho de vocês, tenta republicar, publica, divulgue nosso Instagram para todo mundo, todas as ligas, todas as faculdades, todas as aulas, não tem problema. O interesse é compartilhar conhecimento, ninguém é dono da verdade. Se eu falar alguma coisa que não concordo, nós podemos discutir, entendeu? Tudo bem? Um abraço, fiquem com Deus, nós vamos conversando pelo Instagram. Para encerrar, eu vou mandar vários casos clínicos amanhã, eu não tive tempo ainda pela correria. Essas aulas vão ser editadas pelo colega João, hoje eu extrapolei o tempo dele, mas nós tivemos várias intercorrências, peço desculpa até a ele, e já é quase 11 horas, né? O tempo é a gente começar às 8h30, no máximo 10 horas no máximo. Deus abençoe vocês, se cuidem, fiquem em casa.